E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui para vocês sobre desenhos de pesquisa em epidemiologia. Então, vamos lá. Primeiro, gostaria de falar para vocês que todo desenho, toda pesquisa epidemiológica, ela tem como objetivo decidir uma ação que vai ser tomada em relação a uma doença, um agravo, uma situação ali de saúde que esteja acontecendo, tá? Então, obviamente que o tempo todo nós estamos coletando dados e fazendo investigação científica, buscando dentro da ciência e da tecnologia recursos para se adaptar e melhorar essas questões, ok? Então, a gente tem várias decisões para ser tomadas, decisões clínicas de tratamento, decisões clínicas também na questão de prevenções como vacinação, e as questões sociais e também políticas da legislação, o que é permitido, o que não vai ser permitido nesse momento. Obviamente que tudo isso vai ser decidido e de acordo com a situação atual e conforme a situação que esteja acontecendo, como no caso agora, com o Covid-19, nós temos que tomar decisões imediatas para que a gente possa controlar essas epidemias. Então, mudar alguma coisa ali em relação à questão social ou política, como no caso fazer a quarentena, decidir que as pessoas fiquem em casa, para que esse resultado ali, esse nosso objetivo de controle, seja beneficiado, certo? Obviamente que se você trabalha com um grupo, com pessoas, com muitas pessoas, você pretende gastar menos, certo? Tanto tempo quanto dinheiro, ok? Então, a gente tem que sempre pensar nisso na hora que a gente for fazer uma pesquisa epidemiológica ou qualquer outra pesquisa que você queira fazer na sua vida, beleza? Então, para qualquer pesquisa na vida da gente, nós precisamos o quê? Da questão da pesquisa. É como se fosse uma pergunta. Você faz uma pergunta que você gostaria que fosse respondida com essa sua pesquisa. A EP de vocês, por exemplo, ela traz para vocês uma questão, um objetivo que vocês têm que responder, ok? Então, a definição das variáveis de estudo. Eu já vou falar um pouquinho mais do que são as variáveis, mas são as características das pessoas. Construção do instrumento de coleta de dados. Então, como que você vai coletar essas informações? É através de um questionário? Você vai fazer um questionário online? Como que você vai fazer essa coleta de informações, tá? E de que forma que você vai conseguir tabular os dados e fazer um delineamento desses dados, de fato, para que você consiga trabalhar com eles. Estabelecer, então, esse delineamento, fazer a coleta, elaborar essa coleta, e aí, então, analisar os dados, o que você tem. Tudo bem? Então, questões de pesquisa. Você está lá preparando uma pesquisa, seja ela sua AEP, seu TCC, uma pesquisa epidemiológica, então qualquer pesquisa que você queira fazer na sua vida. Qual o interesse do seu estudo? Por que você quer fazer essa pesquisa? Qual é o seu objetivo de fato e por que isso é importante para a população? Você precisa realmente fazer essa pesquisa? Quais as variáveis dessa pesquisa? O que você está levando em consideração? Porque dependendo das variáveis, pode afetar ou não o seu resultado de pesquisa. Por isso é importante nós definirmos muito bem as questões de variáveis, ok? Qual a população alvo? Então, com quem você está fazendo essa pesquisa? Quem de fato você está representando, elaborando essa pesquisa? A resposta é alcançável? A metodologia, né? A gente tem umas pessoas que querem fazer uma pesquisa e não tem noção da situação. Elas querem, na realidade, trabalhar com o impossível. Você tem que pensar que as coisas têm que ser práticas para você. E tem que ser verdadeiras. Você não pode trabalhar com nada falso, nada que você ache, com achismo. Então, você está falando de uma pesquisa científica, você está falando de dados verdadeiros. Então, obviamente que a sua metodologia tem que ser alcançável. Então, nós temos aqui os 5 quesitos importantes. Interessante. Se você for lá e procurar pelos artigos científicos sobre aquela pesquisa, então, eu quero falar sobre diabetes. Você vai procurar todos os artigos que existem sobre diabetes, só que você vai criar algo novo, uma pesquisa nova, que seja realmente interessante em relação à doença.
que seja inovador. Você não pode ficar imitando os trabalhos, as pesquisas que já existem. Você tem que inovar. Que seja factível, que represente um fato daquela população, que represente um fato daquela doença, daquela situação que você está pesquisando. Que seja ético, obviamente, né? Nós sabemos que antigamente nós tínhamos muitas pesquisas que eram feitas de uma maneira que hoje não aceitamos de forma alguma, perdão, como, por exemplo, as que o Hitler fazia, né? E hoje a gente sabe que a gente precisa cumprir com um monte de regrinhas ali para que aquilo se torne ético. Inclusive, até mesmo como você faz a sua análise. Isso também tem que ser tem que ser ético, mesmo que ninguém esteja olhando, né? Isso é ser ético, ok? E seja, então, relevante para aquela população. Quanto às variáveis, elas são as características daquelas pessoas, daquela população. Será que essas características, elas vão influenciar no aparecimento de um desfecho de uma doença ou de um agravo de saúde? Então, por exemplo, aqui, nós temos dois tipos principais, as qualitativas e as quantitativas. Então, estamos falando de variáveis qualitativas. Ela te coloca dentro de um grupo. Então, por exemplo, aqui, ó, sexo, feminino e masculino. Ela me coloca dentro de um grupo feminino, onde nós temos características definidas ali daquele sexo. Então, características anatômicas, fisiológicas e comportamentais de acordo com aquele grupo. Isso pode influenciar no aparecimento de doenças? Claro que pode. Então, a gente já conversou sobre essa questão também. Então, um exemplo prático ali, câncer de mama. Então, nós sabemos que pode acontecer para os dois sexos, porém, quem que acontece mais? Nas mulheres. Então, se a gente for fazer uma pesquisa sobre câncer de mama, nós temos que definir o sexo. Trabalhar ali com as populações divididas entre sexo masculino e feminino. Qualitativas, então, te coloca num grupo, não te dá um número, ela só te coloca dentro de um grupo, te encaixa ali com aquelas determinadas características daquele grupo. Então, nominal, profissão é nominal. Eu tô te dando um nome, né? Biólogo, biomédico, o enfermeiro, o dentista. Então, ele tá te colocando dentro de um grupo. Não faz você mais ou menos do que o outro, apenas faz que você seja diferente, que você tenha algumas características diferentes ali que possam influenciar no aparecimento dessas doenças e desses agravos. Religião, mesma coisa, tá? É católico, é evangélico, faz diferença na questão numérica? Um é maior, um vem antes, outro vem depois? Não tem nada a ver, beleza? Só que são diferentes, eles têm princípios diferentes. Ordinal. A gente está falando de colocar em ordem agora. Ainda está te colocando dentro de um grupo com características diferentes. Exemplo aqui, ó, escolaridade. A gente coloca em ordem, porque você teve que passar pelo ensino fundamental para ir para o ensino médio, para daí chegar agora aqui na graduação, certo? Portanto, essa escadinha, essa ordem te classifica de uma forma diferente. E várias pesquisas epidemiológicas levam em consideração a escolaridade, assim como também pesquisas políticas. Eu não sei se vocês recordam lá das pesquisas que tiveram para a escolha do presidente, aí eles falavam quem escolheu tal presidente, quem escolheu tal presidente, e mostravam lá a escolaridade para ver se tinha uma influência na resposta, ok? E as quantitativas, elas são numeráveis, elas te dão um número, certo? Então, ela pode ser discreta, um número mais redondo, então você não tem um filho e meio, mas você tem número de filhos, número de vezes que você acessou o fórum, o número de vezes que você respondeu as perguntas, ok? Então, isso é discreto. E o que seria contínuo? A gente pode modificar aquilo de forma contínua, ter várias casinhas ali depois da vírgula, como a altura, peso, salário, o que também é muito diferente, o que a gente tem ali uma variedade muito grande dentro desse grupo numérico. Beleza? Questões de problematização, porque toda pesquisa tem problema, né? Então, toda pesquisa vai gerar algum tipo de problema, isso é fato. Quando a gente trabalha, por exemplo, com um número muito grande de indivíduos,
Você não pode trabalhar com todo mundo. Só que você tem que saber representar ele da melhor maneira. Por isso, você vai escolher a melhor forma de amostragem da sua pesquisa, tá? Depois a gente vai ter aulas de amostragem. Mas você tem que ter uma amostragem muito boa, muito bem feita, tá? Esses sujeitos, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam estar dentro dessas variáveis que você está estudando também. Falta de habilidade com métodos de pesquisa, clássico, né? Todo mundo que está começando tem isso, por isso a gente precisa estudar, a gente precisa se envolver mais, buscar entender essas nossas dúvidas, buscar pessoas que já fizeram, que sabem. Então, isso é muito importante, tá? A humildade se encaixa aqui para que a gente faça um bom trabalho. Custos, tem que ser barato, a gente já falou sobre isso. Então, às vezes, você não tem dinheiro para fazer essa metodologia, então você tem que usar uma outra metodologia. E os problemas éticos aqui, que você vai ter que trabalhar e decidir quais as questões que, de fato, você precisa colocar em prática. As questões das variáveis, então, você, quando vai fazer a coleta dessas informações de variáveis, você vai se perguntar ali, como que você vai coletar essa informação? Vamos supor que você fale ali de algo muito pessoal, um tabu. Então, você também tem que pensar, será que essas pessoas vão responder de fato? Será que são verdadeiras? Como que eu posso fazer uma pergunta para que aquela pessoa realmente queira responder, para que eu realmente tenha a informação correta, tá? Então, a gente precisa pensar no desfecho de interesse. Desfecho a gente leva em consideração, pode ser uma doença, pode ser um agravo de saúde, aquilo que você está estudando que você acha que vai acontecer, tá? E aí a gente vai ver se elas são independentes, se essas pessoas realmente conseguem dizer a verdade em relação a essas questões. Você pode fazer perguntas óbvias, do tipo sexo, feminino e masculino, então lá marca um xizinho. Dicotômica, presença ou ausência de alguma coisa. Tá faltando um izinho aqui no slide. E categorias ordenadas, de você usar escalas. Então, quanto gosto da Prof. Carol, de 0 a 10. 10, todo mundo vai responder 10, eu vou ver lá no final que a minha resposta for super positiva. Correto? Correto, Prof. Muito bem. Então, agrupamento das variáveis de estudos, então a gente saber separá-las muito bem, fazer esse agrupamento, registro de todas essas variáveis, esses questionários, fazer em forma de entrevista, observação, de forma com que as pessoas não precisem se preocupar também que isso vai passar para os outros, que essa informação será dissipada, que o nome dela vai ficar ali como anônimo. Então, tudo isso também tem que ser pensado, ok? Você vai perguntar isso por mídia, por internet, pelo computador, pessoalmente, por um papel, como que você vai fazer essa redação? Se preocupar bastante com essas perguntas que são mais pessoais, em como você vai perguntar, e também, por isso que é importante deixar claro que essa pesquisa ela é totalmente anônima, até para que essas pessoas respondam com sinceridade, ok? Sempre de forma clara e específica, beleza? Pode fazer perguntas abertas, perguntas fechadas. Mais difícil trabalhar com perguntas abertas. A psicologia trabalha bastante com pesquisas de pergunta aberta. Vocês podem ver alguns artigos de psicologia, vocês vão aprender a fazer alguns trabalhos ali. A galera da psico que trabalha também com a questão de seleção de pessoas, RH, eles também fazem bastante pesquisas ali para entrar na empresa. E tudo isso também tem que ser avaliado para saber se realmente o teste que você está utilizando é bom, tá? Então, a gente tem aqui uma escala, a escala de Likert, aqui um exemplo dela aqui, você pode perguntar sobre concordância, o quanto você concorda com aquilo, a frequência, o quanto você de fato está frequentando a aula da professora Carol, né? Ali na hora para responder o fórum, para tirar dúvidas. Muito frequente? Frequentemente? Nunca? Raramente? Então, essas perguntinhas ali podem ser respondidas em forma de escala, mostrando ali uma intensidade nas respostas. E aí, obviamente, a gente leva isso para dados numéricos para que a gente consiga fazer análise estatística.
E aí, aqui também, né, pensar que esses dados, eles precisam ser estudados para ver se de fato esse teste é real, se ele realmente funciona. Então, existem vários testezinhos aqui, tá? Vocês não precisam decorar isso, mas quem for trabalhar para elaboração de testes precisa entender. Então, mais para frente, se vocês quiserem e precisarem entender, vocês vão ter que buscar essas informações, tá? Mas é para vocês saberem que, se vocês forem fazer esse tipo de teste, vocês precisam ponderar essas situações aqui. Vocês precisam saber se os itens lá da sua escala, da sua resposta, se eles realmente têm esse mesmo objetivo, tá? Se eles estão realmente correspondendo à pergunta que você fez. Você também pode fazer o teste e reteste, pegar uma galera um pouquinho diferente daquele grupo e fazer o teste novamente para ver se o teste é real, se ele está dando certo, se as pessoas estão correspondendo ao teste. Você pode ver se essa escala de fato está funcionando, se ela consegue predizer um futuro. Será que essas perguntas que você fez, vamos supor, análise de comportamento novamente, será que essas suas perguntas são boas o suficiente para saber se essa pessoa mantém esse comportamento lá na frente para outras situações, tá? Por isso que é muito utilizado nas pesquisas ali, nas questões de RH novamente, de seleção. Beleza? Medidas de acurácia, de você saber se aquilo é preciso, se aquilo é sensível, se aquele teste realmente consegue medir um resultado adequado, tá? Para cada um desses tem fórmulas diferentes, tem uma parte estatística por trás, então é algo muito complexo realmente para quem vai se especializar para fazer esse tipo de teste, beleza? Ah, não se assustem, né? A galera que quer trabalhar aí com a regada psico, por exemplo, e quero fazer esses testes. Não é todo mundo que vai ter que entender de fato cada parte estatística dessa questão, até porque quem faz o teste, quem inventa o teste, geralmente o que acontece no RH é que as pessoas elas usam os testes já pronto, né? Mas se você quiser ser um pesquisador e elaborar testes, saiba que você vai precisar sim saber de toda essa parte estatística por trás e também saber realmente se seu teste é válido ou não, beleza? E aí, a gente tem aqui uma classificação dos estudos epidemiológicos, tá? Então, a gente pode fazer um estudo individual de uma pessoa só, perguntar, e aí, Carol, como é que você tá? O que você tem? Descobriu o que eu tenho? Pode. Ou a gente pode fazer um estudo populacional. Óbvio que se a gente fala de epidemiologia, nós já falamos no começo, a gente está falando de uma população como um todo, certo? Então, aí, bem diferente, beleza? E questão de intervenção do pesquisador. Você quer investigar uma determinada situação, você vai definir se você vai fazer um experimento. Então, eu quero experimentar um medicamento novo. Então, você tem que experimentar o medicamento, aplicar esse medicamento em alguém, dar esse medicamento para alguém tomar, certo? Então, isso é um experimento. Laboratório, fazer um experimento, fazer um teste, ver se aquilo está dando certo, aplicar vacina nos animais lá para ver se elas funcionam, tá? Então, tudo isso, beleza? Ou se você vai apenas observar. Eu quero estudar sobre o câncer e relacionar com o cigarro. Então, você só vai observar as pessoas que têm câncer e que fumam, ou vice-versa, para que você possa observar se isso realmente tem uma relação. Tudo bem? E o propósito geral, se o seu estudo ele será descritivo, descrever uma situação. É assim, assim, assim. Ou falar de um evento que aconteceu inusitado numa clínica, um caso que aconteceu muito diferente, você só quer descrever, você não vai dar palpite nenhum, você não vai fazer uma análise comparativa, você só vai descrever o caso para que aquilo possa servir de informação um dia ou para alguém, beleza? E analítico. O analítico, a gente está falando de análise, a gente está falando de pegar e comparar grupos, a gente comparar situações. E aí a gente faz uma comparação estatística e observa se aquilo realmente condiz. Beleza? Então, a gente tem os experimentais, que a gente falou, que tem a questão do
pesquisador interferindo ali, ele está experimentando, ok? Ou os observacionais, onde você só observa e faz ali a sua análise. Sua análise ali, no caso, pode ser descritiva, você só vai descrever, ok? Não vai fazer comparação de grupos, você vai escrever, fazer um relato de caso, que no caso é uma pessoa só, ou fazer uma série de casos diferenciados ali, só escrever sobre esses casos, ok? E se for um analítico, análise comparativa, compara-se grupos. Se for analítico, você tem essas 4 opções e vou falar de cada uma delas. Então, descritivo, apenas uma pessoinha ou um grupo pequeno de pessoas ali numa clínica, num hospital, você vai falar sobre elas, tá? Você vai apenas descrever, você não vai fazer essa comparação de grupo, beleza? Ok? Não compara, apenas descreve. Tem aqui uns 3 exemplos, vou falar de um deles. Analisar o perfil da fratura mandibular dos pacientes operados na Santa Casa pelos alunos ali de pós em cirurgia. Então, no caso ali, eles só analisaram o perfil da fratura. Como era essa fratura? E escreveram, a fratura era assim, assim, assado. Eles não compararam com nada, ok? Qual o perfil socioeconômico cultural do paciente que vai frequentar ali, ó, o pronto-socorro odontológico municipal? Eles só descrevem qual que é o perfil, né? Você pode utilizar isso para fazer depois uma comparação para quem, vamos supor, se você queira comparar agora perfil ali socioeconômico, se ocorre uma influência da questão econômica no uso do município com uma clínica particular, você pode usar isso mais para frente, com certeza, para fazer análise comparativa, ok? Expectativas dos alunos em relação ao serviço público de saúde. Falem para mim aí, odonto, o que vocês acham? Quais as expectativas de vocês? Não vou falar nada, não vou comparar com ninguém, ok? Querem ou não querem trabalhar para o SUS? Pressupõe, então, a existência de um grupo de referência, então os analíticos, né? E a gente faz essas comparações, tá? Já falamos disso. Transversal. O transversal, você vai avaliar tanto doença quanto exposição de forma simultânea em um curto período. Então, você está avaliando os dois ao mesmo tempo. Você não foi e focou ou na doença ou focou na exposição. Você está avaliando tanto exposição quanto a doença, tá? Exposição. O que seria exposição? Exposto ao sol, exposto a um medicamento, exposto a uma situação, tá? Então, exposição, doença ou desfecho, tá? Pode ser um machucado em si, como pode ser uma doença, como pode ser um agravo de saúde, como, por exemplo, violência, ok? População inteira ou uma amostra da população. Quando a população é grande, a gente usa uma amostra dela, tá? É um estudo bastante comum e auxilia muito no planejamento em saúde, para ver se ocorre ali um atendimento correto daquela unidade, se aquela unidade está sendo precisa no atendimento, ok? Se está todo mundo sendo atendido. Doenças e exposição medidas simultaneamente ou em um curto período de tempo. Exemplo. Em 100 pessoas examinadas, quantas fazem ingestão de álcool frequentemente e apresentam lesões de mancha branca na mucosa oral, tá? Então, tá fazendo ali uma comparação entre as pessoas que têm aquela determinada situação e naquelas determinadas exposições. Mas tá vendo que a gente nem começou nem da doença, nem da exposição, beleza? E o legal do estudo transversal é que, diferente dos outros, dá para calcular prevalência, ok? Então, vocês já aprenderam sobre o cálculo de prevalência,
que está lá na aula de indicadores de saúde. E aí a gente sabe que se você quiser fazer um estudo e quiser calcular a prevalência, você pode utilizar então um estudo transversal, ok? E aí você consegue saber um total de doentes em relação a uma população. Por isso que a gente falou sobre a questão de qualidade de atendimento, né? Se você tiver muita gente doente ali ainda, se estiver aumentando cada vez mais, então será que vocês estão atendendo bem? Será que tem qualidade de atendimento? Ok? Medir as frequências de uma doença, prevalência. Descrever a distribuição das doenças conforme os fatores de riscos conhecidos, tá? Então, a gente associar ali com os fatores de risco. O que são fatores de risco? São fatores que podem levar ao desfecho ou aquela doença. Então, por exemplo, a má alimentação, a questão de classe social. Então, tudo aquilo que pode, sim, levar como um risco maior de desenvolver determinadas doenças. A frequência. Identificar novos fatores de risco. Então, como você está avaliando tudo de forma simultânea, você pode acabar descobrindo que algumas coisas ali que você não imaginava que poderiam estar associadas àquela doença podem aparecer. Aqui está falando do chimarrão e angina, né? Aquelas manchinhas que a gente tem na boca, de ficar tomando chimarrão, é muito quente e tudo mais. Então, eles foram descobrindo isso de forma simultânea. Todo mundo que chegava lá tinha isso, via que também, ao mesmo tempo, tomava chimarrão. Planejar serviços e programas de saúde, então aquilo que a gente falou, número absoluto de pessoas atendidas. Então, a gente tem profissional suficiente para atender essas pessoas, a gente tem leito suficiente, tá? Avaliar serviços e programas de saúde, cobertura de vacinação, por exemplo. Então, você vê se isso está dando certo, se essas pessoas estão sendo vacinadas, se não estão, tá? E a gente observa e faz esse tipo de estudo o tempo todo, inclusive para fazer a liberação dessas vacinas e fazer as campanhas de vacinação. Exemplo, a gripe sempre tem vacinação, todo ano. E todo ano sobra vacina, na realidade, muitas pessoas não vão ser vacinadas. E esse ano o que aconteceu por causa do Covid-19? A galera simplesmente foi com tanto louvor tomar a vacina, principalmente os idosos, e no primeiro dia já acabou a vacina, tá? E aí depois eles tiveram que fazer outras campanhas, beleza? Monitorar tendências temporais, tá? Em doenças ou fatores de risco, evolução ali, tanto do desfecho da doença, quanto da exposição. Então, quanto isso está evoluindo. Vantagens, prevalência, eu já falei para vocês que é uma das vantagens, medir prevalência. Serve para qualquer doença, doenças comuns, você pode trabalhar com estudo transversal. Úteis para o planejamento de saúde, também falamos. E rápidos e baratos, beleza? Desvantagem, relação temporal entre exposição e doença. Você não sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha. No caso, a doença ou a exposição, beleza? Ok? E quem veio antes? O ovo ou a galinha? Eu sei a resposta. É o ovo, tá? Pra quem ficar curioso. Depois vocês descubram lá. É uma história evolutiva. Unidade de informação. No caso do ecológico, perdão, né? Não falei o que eu tô falando. Estudo ecológico. Então, a gente está falando de ecologia. Lembramos da prof de biologia? Lá no 6º ano. Que ela dizia, ecologia é o estudo da casa. Estudo daquelas populações, lembram disso? Do habitat, ok? Então, ecologia, um estudo ecológico, a gente está fazendo uma associação do aparecimento das doenças com as características locais. E a gente não faz isso o tempo todo? Nossa, mas essa doença só aparece lá em tal cidade. Por quê? Porque aquela cidade é quente, ou ela é fria, ou coisa do gênero, ok? Então, ela tem um perfil ali, ecológico diferente. Você não está avaliando o indivíduo, você está avaliando a população como um todo, porque é o local que está influenciando, então está quase todo mundo exposto àquela mesma situação. Informações sobre doença e exposição, óbvio, né? Em relação ao local.
Quase sempre os dados são colhidos rotineiramente e isso facilita muito o nosso estudo, porque daí estão lá nos censos, essas fontes do governo, então a gente consegue essas informações em qualquer lugar, só digitar lá no Google informações sobre aquela determinada situação que você vai encontrar. Ideais para exposição integral. Então, a gente pode falar as características ali da população, altitude, clima, relevo, latitude, poluição. Então, será que isso influencia? Ah, sim, porque tem várias populações, várias cidades onde a poluição é maior, as pessoas têm mais chance de desenvolver uma doença respiratória, por exemplo, tá? Úteis para levantar hipóteses de que aquilo pode influenciar na poluição, por exemplo, novamente. Beleza? Vantagem de um estudo ecológico: baixo custo, rápido, já tem dados disponíveis, beleza? E a gente ali usa para fazer novas legislações, para a gente fazer uma melhoria das condições daquele local, levando em consideração as informações que a gente pediu ali. Beleza? Ok? Bem, aqui tá falando de suicídio. Eu geralmente falo de suicídio para vocês, né? Falo ali, por exemplo, de cidades que são mais escuras e que a tendência de suicídio é maior para essas cidades, por causa da escuridão, né? Levando à depressão e coisas do jeito. Beleza? Tudo bem? Tá bom, então. Ainda na questão do estudo ecológico, a gente fazer comparação da taxa entre as doenças, né, de uma região. A gente compara se essas doenças começaram a mudar, se a gente tem um padrão diferente, se está só num bairro, se está em outro bairro, tá? Então, a gente fazer esse tipo de comparação ali. Obviamente que, como qualquer estudo, tem seus probleminhas. Então, regiões com poucos casos, aí já dificulta, né, para a gente realmente entender se é, de fato, o local que está levando aquela situação. Regiões vizinhas são mais semelhantes, né? Então, fica difícil você associar, de fato, com a região mais distante. Então, óbvio que quem está perto é muito mais semelhante, né? Do que quem está um pouquinho mais distante. Então, fica difícil falar de Curitiba inteiro, né? Considerando bairros tão diferentes e tão distantes. Ok? Eles são utilizados para prever tendências futuras. Então, você sabe que se aquilo faz mal e aquilo continuar sendo liberado no ambiente, vai levar a um problema maior lá na frente, certo? E esse impacto ali, ó, dessa população e de uma intervenção. Seria bom a gente intervir, a gente proibir algumas coisas, ou a gente fazer umas propagandas para que aquilo diminua, para que aquilo melhore, para alertar a população, ok? E avalia a associação aqui entre o nível de exposição e a taxa das doenças entre vários grupos diferentes, ok? Beleza, prof. Então, falamos do descritivo, falamos do transversal, falamos do ecológico. Isso, ok. Vamos para os dois últimos aqui, dos analíticos. E aí eu falo um pouquinho do experimental. Analíticos, comparação de grupo, só lembrando. Corte e caso controle. Corte e caso controle, ambos trabalham com doença e exposição também, tá? Só que agora a gente foca numa determinada situação antes de começar o estudo. Os de corte, a gente foca na exposição, tá? Então, eu quero avaliar o câncer de boca com cigarro. Então, a gente vai avaliar, começar separando em grupos por causa da exposição. Expostos a quem? Ao cigarro. Então, fumantes e não fumantes, certo? A gente começou, partiu da exposição. E aí, dentro desse grupo de fumantes, a gente vê quem tem câncer, quem não tem. Dentro do grupo de não fumantes, quem tem câncer, quem não tem, faz um comparativo, certo? Já o caso controle. Caso tem doença, controle não tem doença. Então, como que a gente separa primeiro? Em quem tem, quem não tem o câncer de boca. Então, pessoas com câncer de boca, pessoas sem câncer de boca. Quantos dentro desse daqui, desse grupo com câncer de boca, fumaram e quantos não fumaram?
quantos fumaram, quantos não fumaram. Ou seja, na realidade, não só fumar, né? A exposição ao cigarro, a exposição ao fumo. Pode ser um fumante passivo, por exemplo. Beleza? Como é câncer de boca, melhor fumar, né? Enfim, vocês entenderam. Ok? Beleza? Então, a gente teria uma tabela mais ou menos assim, ó. Isso é considerado para as continhas que fazem, tá? Porque tem cálculozinhos, obviamente, para fazer comparação. Então, estudos de corte, expostos, não expostos, dentro de cada grupo, presentes e não presentes, casos e controles, ok? Aqui, se partir de caso-controle, tem doença, não tem doença, expostos ao fator, não expostos ao fator. Beleza? Tudo bem? Capiche? Ok. E quando a gente fala de um estudo de corte, a gente está falando ali, tá? De fazer um acompanhamento ao longo do tempo. E por estar fazendo um acompanhamento ao longo do tempo, a gente associa ali aquela doença por causa da exposição. Então, quanto mais tempo você fica exposto, talvez mais fácil de ter aquela doença ou não ter aquela doença, tá? E aí, então, é um estudo mais demorado, porque ele está voltando ali, ele tem um tempo grande, às vezes, para fazer um efeito. Se a gente falar, por exemplo, de uma torre lá, liberando radiação, ela pode demorar anos para levar alguém a ter um câncer, mas ela tem associação, sim. Mas para isso, anos e anos e anos tem que ter sido estudados para descobrir essa situação. Beleza? Corte, geralmente é, então, prospectivo. E caso o controle é um estudo retrospectivo. O que isso significa? No caso controle, a doença já aconteceu, tá? Você está estudando como se ela já tivesse acontecido, tem e não tem a doença, beleza? Aí você volta no passado daquela pessoa e pergunta, você foi exposto ao cigarro, sim ou não? Então, você voltou no passado dela. Agora, o corte é um estudo prospectivo. É um estudo que você está mostrando, como você está mostrando primeiro a doença. Se é corte, não é doença, é exposição. Então, se você está falando ali da exposição, na realidade você não necessariamente que aquela doença já tenha acontecido. Então, você pode avaliar risco daquilo futuramente acontecer. Olha, você está exposto aqui ao cigarro e muita gente que foi exposta ao cigarro tem câncer. Então, se você continuar fumando, a gente pode ali avaliar um risco de tanto de você ter o câncer lá na frente, certo? Beleza. Então, vantagens de um estudo de corte. Possível estudar várias doenças. Então, muitas doenças porque você está focando numa exposição. Então, estou estudando a exposição do cigarro. Quantas doenças a gente pode falar? Pode falar do câncer de boca, pode falar de câncer de pulmão, pode falar de problemas respiratórios, problemas cardíacos. Nossa, N doenças. Possível estudar exposições raras. O caso da radiação que eu tinha falado, né? Da questão da torre radiativa e tudo mais. Informação sobre exposição pouco sujeita a erros, tá? Porque você está estudando a exposição há muito tempo, então é difícil ter erros. Pode-se calcular incidência ao longo dos anos, tá? Se você está estudando ali a exposição, incidência vocês lembram? Indicador de saúde, vai medir os casos novos ao longo do tempo, beleza? Desvantagens de corte, frequentemente demoram vários anos, porque a exposição pode demorar para levar ao desfecho. Não adequados para doenças raras, ok? Pode-se estudar poucas exposições, né? De preferência uma de cada vez, para cada estudo que você fizer. Logisticamente, difícil. E podemos perder indivíduos nesses tempos aí de estudo. Beleza? Tudo bem? Aqui, ó, local de moradia durante a infância e a adolescência. E a incidência de esquizofrenia. Eu também achei esquisito quando eu li esse estudo. Falei, minhas árvores, será que o local tem a ver com o aparecimento? Gente, tem shopping, né?
local, hábito, família, pessoa. Gente, é uma coisa arada toda que pode influenciar no aparecimento da esquizofrenia, no caso. Beleza por enquanto? Tudo bem? Então tá bom. Caso controle. Comparação entre grupo de indivíduos de uma mesma população com a doença e sem a doença. Beleza? E aí a gente relaciona com as exposições. Não fornece incidência. Esse também é outra diferença em relação à corte. Beleza? Parte do doente e não da população. Os dados são coletados a partir de informações do passado, por isso é um estudo retrospectivo, você está voltando. Qual é o objetivo do estudo de caso-controle? Identificar a frequência com que ocorrem as exposições nos diferentes grupos, com casos, com a doença ou não. Esse tipo de estudo parte da doença e estuda a exposição, sempre buscando os fatores de risco. Já falei tudo isso, estou repetindo bem de forma leiga não, de leitura mesmo para vocês entenderem de novo o que eu já falei em outras palavras. Aplicado em identificação de fatores, identificar fatores de risco, a gente falou, prognóstico de uma doença, estudo de impacto de intervenção ou de terapia, para a gente saber se a gente consegue trabalhar ali para a gente prevenir também a doença, e principalmente se a gente tirar aquela exposição de jogo. Exemplo aqui, ó, de um estudo de caso controle, câncer de esôfago, começando da doença. Quem tem câncer, quem não tem, ó. Então aqui, ó. Com a doença, você tem aqui 200 pessoas com câncer e o controle, 700 e pouquinho sem câncer. E aí vocês viram quem que bebeu menos, quem que bebeu mais aqui. Até porque, né, para não beber é uma coisa difícil, né, gente? E aí fez uma comparação aqui de odds ratio e a gente fez essa comparação para ver se a influência do álcool aqui pode levar ao câncer de esôfago. Beleza? Finalidades de um estudo de caso controle. Para que serve? Quais os objetivos? Para você encontrar a origem de uma doença, tá? De uma determinada situação, você vai encontrar a causa daquilo, ok? Porque, ele tem câncer, mas o que será que causou isso? Então, você fazendo essa associação do como que isso apareceu para essa pessoa. Eficácia vacinal. Quando a gente fala sobre a vacina, eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Rastreamento, ali fazer o exame dos indivíduos assintomáticos para identificar ali a questão da doença, se ela foi reconhecida antes, se ela não foi. E tratamento, para ver um tratamento adequado para aquela doença. Essa pessoa tem câncer, essa pessoa não tem câncer, mas essa pessoa aqui, a gente percebeu que o câncer não aumentou, mas ela era exposta a, sei lá, bala de banana. Então, a bala de banana pode ter influenciado num bom tratamento. Então, vamos fazer um remédio aqui de bala de banana. Certo? Beleza. Vantagens de caso controle. Estudar vários fatores de risco. Claro, né? Diferente do outro lá, que a gente só estudava de um em um. Possível estudar doenças raras. Não precisa de um grande número de indivíduos. Você pode fazer lá na sua clínica com determinado número de pessoas ali, bem tranquilamente. Relativamente rápido e barato. Até porque você não precisa ficar voltando. Não precisa ficar voltando. Você não precisa ficar esperando muito tempo para aquilo acontecer, porque o desfecho já aconteceu. Pode ser difícil de determinar se a exposição precedeu antes ou depois da doença, então é um probleminha semelhante lá quando a gente fala de transversal. Em algumas situações, é difícil definir a população, né, adequada para aquele estudo, porque tem que considerar as variáveis, lembra que a gente falou também? Então, você tem que fazer com muita calma a seleção desses indivíduos, ok? Não proporciona nem estimar prevalência e nem incidência, tá? Então, já dificulta um pouquinho aqui.
E inapropriado quando não se conhece o resultado de interesse no começo do estudo. Você já tem que ter uma ideia no começo, uma ideia do que realmente possa ter levado àquela situação, tá? Para você conseguir focar um pouco mais, porque todo mundo é exposto a tantas coisas, né? Então você já tem que ter essa ideia pré-definida. E aí, essas medidas que eu estava falando ali, do OR, que apareceu aqui no comecinho, né? Aqui, ó, vendo aqui, voltei. Aqui, ó, OR, tá? São medidas para avaliar, de fato, os riscos, tá? Medir ali, se a gente está falando de corte, a gente está falando assim, olha, qual é o seu risco de você pegar uma doença exposta a uma determinada situação, a você ficar fumando, bebendo, usando drogas? Qual é o seu risco de pegar a tal doença? Então, isso é medido, tá? Então, tem um cálculozinho do risco relativo. Ou o odds ratio, que é para estudos de caso controle. Então, aqui, ó, medidas de risco relativo. O quanto o número do desfecho da doença é maior naqueles que foram expostos. Então, se você foi exposto, se você comparar os grupos de expostos e não expostos e ver que há um número muito maior de pessoas doentes com a doença específica, tá? No grupo de expostos, não significa que isso está realmente influenciando no aparecimento da doença. Então, o quanto isso está influenciando? E aí nos dá ali um risco, ok? Qual é o risco de adquirir aquela situação? Beleza? E aí faz cálculo de incidência. Então, o que avalia no risco relativo? Ele compara a incidência nos expostos, incidência, número de casos, e compara com a incidência dos não expostos, ok? Então, aqui, risco relativo pode ser utilizado para comparar as incidências cumulativas, né, por mais tempo, como falar da incidência num ano, por exemplo, como incidências, né, num tempo menor, beleza? Então, olha como é que ficaria o cálculozinho aqui. Risco de desfecho nos indivíduos expostos, ou seja, incidência nos expostos, sobre a incidência nos não expostos. Muito bem. Um risco relativo igual a 1. Então, você fez o cálculozinho ali, tá? Esse cálculozinho aqui da tabelinha, ó. Esse aqui deu 1,75 no final. Sempre vai dar um númerozinho assim baixinho. Se for igual a 1, indica o quê? Que a incidência do desfecho, ou seja, o número de pessoas doentes, foi igual nos dois grupos comparados. 1 é porque é igual. Ou seja, se é igual, a exposição tem a ver com a doença? Não causou problema, não causou nenhum problema e nenhuma solução, não causou nada, não tem influência nenhuma, certo? Então, toda vez que a gente ver 1, não tem influência. Um risco relativo de 1,5, ou seja, mais do que 1, significa que o risco, então, é maior. Puxa vida! Então, significa que se ele for maior do que 1, o risco da pessoa pegar aquela doença é maior se tiver exposto, de fato, aquele contaminante ou aquela substância ou o que for. Beleza? Por outro lado, a gente falou antes sobre questão de vacinação. Se esse RR for menor do que 1, significa que, ao invés de influenciar negativamente essa exposição, ela serviu como proteção. Então, a gente pode utilizar para fazer cálculos de... que eu coloquei lá na frente, na realidade, okay? Cálculo de questão de vacinação, ó. Então, ó, mesmo para odds ratio quanto risco relativo, a gente pode ver se a vacina foi eficaz ou não. Se o risco relativo for menor, então, do que 1, significa que aquela vacina está, sim, protegendo aquelas pessoas. E aí, significa que a gente tem que continuar mesmo a utilização da vacinação. Beleza? Então, a eficácia da vacinação. Ok? Tudo bem? Beleza. E o odds ratio, que é o outro cálculo, para estudos de caso controle. Então, a gente está definindo ali pessoas com a doença, pessoas sem a doença, e avaliando se essa exposição tem um fator ali, pode ocasionar essa doença, ok?
ele é bom para estudos de doenças raras. Ok? Estudos experimentais. Quando a gente fala de estudos experimentais, intervenção do pesquisador. Você pode fazer um terapêutico, se experimentar um medicamento para curar uma doença, para tratar de uma doença, ou experimentar algo preventivo, tipo as propagandas de cigarro. Antigamente tinham propagandas de cigarro, certo? Propagandas tipo super descoladas, gente. Os caras fumavam, daí se divertiam, nananana, era uma loucura. Nos filmes a galera fumava e todo mundo, né, fumava. Então o número de fumantes era gigantesco naquela época. E o que o governo fez? Ele falou assim: eu vou fazer um experimento. Eu vou suspender a propaganda e vou também colocar propagandas contrárias, negativas, ruins na caixinha do cigarro. Aquelas imagens horrorosas. E daí eu vou colocar isso, vou fazer esse experimento e ver se o número de pessoas fumantes diminui. E o que aconteceu? Experimento concluído com sucesso. Realmente é preventivo e foi bom. E realmente começou a diminuir o número de pessoas fumantes. Você pode fazer um ensaio clínico, tipo, de pessoas ali, uma pessoa ou outra. Você testar uma droga, um medicamento, alguma coisa do gênero, uma substância que for. Um ensaio de comunidade, tá? Olha essa pergunta, é sempre possível realizar um estudo experimental para testar uma hipótese? Difícil, né, gente? Se a gente tá falando de experimento, a gente não tá falando em intervir, em fazer com que aquela pessoa faça aquilo, né? Então é complicado por causa dos problemas éticos, depende muito do que você vai querer testar. Beleza? Outras questões aqui dentro dos estudos experimentais. Comparabilidade de populações. Você tem que fazer isso de forma aleatória. Você não pode ali selecionar a sua mãe e seu pai para fazer o experimento ali, porque você acha que aquilo vai dar certo. Então você tem lá uma pílula da beleza lá, infinita. E aí, quem que você vai selecionar para fazer parte do estudo? Que você sabe que ela funciona mesmo. Minha mãe, meu pai, eu, meu namorado, minha namorada, meu periquito, meu papagaio, né? Então não pode, tá? A gente tem que fazer uma seleção de indivíduos de forma aleatória. Comparabilidade de tratamento. Já que você vai testar uma droga, se você dá para a pessoa um remédio, tá? Se você, nossa, isso aqui é bom para dor de cabeça, ela pode simplesmente parar de ter dor de cabeça, tá? E aquilo pode ser psicológico. Então, para esse tipo de estudo, de estudo experimental, eles podem utilizar o uso do placebo. Então, eles têm lá um determinado grupo de pessoas. Você está testando determinada droga, beleza? A droga que tem o princípio ativo que você está testando, a droga que não tem o princípio ativo que você está testando. Aí você dá para um determinado número de pessoas aqui tem, e para um determinado número de pessoas aqui não tem. Só que ninguém pode saber, tá? Eles não podem saber o que eles estão tomando. Beleza? Ok? Para isso não influenciar no resultado. E aí você está testando corretamente. Beleza? E fazer o teste cego. O teste cego significa o quê? Significa que você não vai ali mudar os resultados, ok? Porque se você sabe que aquilo é uma pessoa que recebeu o medicamento, você quer muito que isso dê certo, você não pode influenciar no resultado e ver uma coisa que nem existe de positivo naquilo? Sim. Então você tem que fazer o teste cego também, ok? As pessoas que avaliam os pacientes não sabem que estes pertencem ao grupo. Você não pode saber disso. Porque se você souber, você pode interferir. É tipo, quando eu corrijo a prova de vocês, eu vou lá, eu olho a prova, não olho o cabeçalho da prova e corrijo a prova e dou a nota. Só depois disso é que eu posso olhar, que eu olho o nome de vocês. Às vezes eu olho assim, nossa, 0? Quem que tirou 0? Foi fulano de tal, meu Deus do céu. E às vezes eu até me surpreendo, né? Porque eu corrigi a prova inteira e é de uma pessoa que eu achava assim, nossa, aquela pessoa é boa, né? E eu, quando eu vejo, nota ruim, tá? Então, tem que fazer de forma cega para que aquilo não influencie no resultado, ok?
Aqui, ó, intervenção experimental e intervenção de controle. Nós fazemos estudo de esse teste de controle para todos os experimentos que a gente faz na vida, ok? A gente precisa saber se aquilo está dando certo. E aí a gente precisa também fazer essa comparação, ok? Então a gente precisa ter esse grupo de controle para fazer comparativo. Beleza? Beleza. Aqui, ó, outro exemplo de um ensaio de comunidade, de prevenção, ó, intervenções a nível de comunidade, campanha de prevenção da AIDS, preservativo, né? Fazer uma campanha. Aqui, ó, sobre fluoretação da água para a prevenção da cárie. Quem é mais velho que nem eu, é que eu não sei se está acontecendo ainda nas escolas hoje, mas a gente recebia lá os dentistas e eles levam lá fluoretos para a gente limpar o dentinho, davam escova de dente, beleza? Inseticida no controle de vetor, ok? Belezinha, gente? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Então, tenham uma boa semana e, né, rumo às provas agora. Grande abraço, beijão a todos.